Vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje. Muito boa noite. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja connosco com os seus mensageiros. Página 32. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Permite que estejam connosco os nossos familiares, encarnados, os nossos amigos, os nossos guias, os nossos protetores, para podermos criar um melhor ambiente, mais harmonia nos nossos lares. Nos abençoa o Evangelho de hoje, Jesus. Então vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, agora do capítulo 23, os itens 7 e 8. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai.
Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas. O que podem significar estas palavras? Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente, quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. O livro de mensagens vem comigo. Morte. É o desconhecido, o adamastor em tua caminhada. Compulsa o Evangelho de Jesus. Mergulha nos seus ensinamentos mais profundos. Busca extrair a maior lição que eles contêm. E irás concluir que a morte morreu, definitivamente, no dia em que nos deixou a promessa de nos ir preparar um lugar. Busca, refletindo, a profundidade do ensino. Morte é a passagem do mundo dos sonhos, das quimeras, das desilusões, da prisão sem grades na consciência, culpada tantas vezes de atos que a memória ainda mantém guardada no âmago da alma, para o mundo da realidade, da verdade, do enfrentamento dos atos que a invigilância, a ambição, o materialismo nos levaram a praticar. Cuida, pois, do jardim do teu coração. Aduba-o com as lágrimas da luta que travas para vencer as adversidades da vida. Acordarás entre o perfume da esperança e da vitória sobre as tuas imperfeições. É claro que todas estas leituras, particularmente do Evangelho, têm que ser entendidas na sua significação parabólica, não tem a ver propriamente com aquilo que muitas vezes as pessoas admitem. Como é que Jesus não permitia que o jovem, ou aconselhava que o jovem se desembaraçasse do corpo físico das pessoas familiares que morriam, no caso concreto do pai? É evidente que a lei civil manda ter esses cuidados e, portanto, tem que haver, até como regra de higiene, tem que haver um trabalho desenvolvido de sepultamento, um trabalho de enterramento. Só que a lição que está aqui imanente é exatamente sempre aquela de servir a dois senhores. Quer dizer, deixar um para seguir o outro, ou aborrecer um para seguir o outro, como também faz parte de algumas situações do Evangelho. A morte, com certeza que é um fenómeno biológico natural. O que ocorre é que a maior parte das pessoas se atém às coisas da morte, às coisas do corpo, que é o corpo que morre, o espírito continua vivo, de uma forma avassaladora, esquecendo todas as outras obrigações, todos os outros ensinamentos de conduta, de comportamento, de sentimentalidade para com os outros. Quantas pessoas deixam os seus idosos, os seus pais, abandonados anos a fio, e na hora da morte, com certeza que aparecem, para chorarem, às vezes, lágrimas de crocodilo, para chorarem junto ao corpo, em câmara ardente. E isso às vezes é hipocrisia, outras vezes é o interesse que está subjacente às heranças que se vão receber. Há situações até de pessoas que estão abandonadas em hospitais psiquiátricos, que recebem as suas pensões de invalidez, que nunca têm, ou passam dezenas de anos sem qualquer atenção dos familiares, como se fossem os antigos leprosos,
E quando chega a hora do desencarne, vêm a correr para levantar as heranças, que muitas vezes são constituídas pelos depósitos dos vales da pensão, que são feitas por essas instituições públicas. E isso é hipocrisia plena. Portanto, aqui Jesus vem dar uma lição no sentido daquilo que é a espiritualidade, daquilo que é a vida no mundo espiritual, que muitas das vezes se deixa para trás para seguir aquilo que é a vida material. Porque, sem dúvida nenhuma, que Jesus não veio condenar a lei, não veio destruir a lei, e a lei mandava que houvesse sepultamento, que houvesse essas tarefas que são, ao fim e ao cabo, tarefas de higiene pública, de saúde pública. Mas sim que nós não nos ativéssemos às coisas da terra, que acontece sempre amarrados ali. Não temos tempo para orar, não temos tempo para pensar em Deus, não temos tempo para pensar na nossa vida espiritual, porque tudo aquilo que é matéria nos assoberba, nos preenche os espaços todos da nossa vida. Todos temos tempo para brincar, para trabalhar, com certeza, mas para brincar, para comer, para beber, para distrair, mas não temos tempo para pensar na vida espiritual. E essa visão há 2000 anos que Jesus fazia e que, pelos vistos, até hoje, ainda não teve realmente uma compreensão mais profunda. As ligações entre o espírito e o corpo na fase da morte, elas não são feitas todas, os cortes não são feitos todos ao mesmo tempo. Quando há a morte repentina por acidente, o que é que sucede? Uma coisa é como a gente corta, por exemplo, um tecido, um pano de fazenda com uma tesoura, vai cortando devagarinho e tal. Outra coisa é a pessoa não ter tempo para ir buscar a tesoura e pega no tecido e rasga e não sabe bem para que lado é que rasga. Então o que acontece na morte é isso. A pessoa tão logo nasce, quase começa logo a morrer, porque nós sabemos que de 40 em 40 dias as células mudam, porque morrem. E, portanto, nós estamos sempre a morrer ao ralentio, devagarinho. Há substituição total das células. A partir de certa altura, já há um desnível entre as células criadas e as células mortas. Começam a ser criadas menos do que aquelas que morrem. E isso faz aparecerem as rugas. Portanto, praticamente, as ligações são cada vez menores, até que chega a um ponto, podemos dizer, de exaustão na fase final, em que, quando as células já não têm ligações ao perispírito, a morte é quase que uma passagem simples e tranquila. O que ocorre muitas vezes é que nós, fruto dos abusos, fruto da falta de cuidado com o nosso corpo, acabamos por antecipar a morte, quer dizer, causar doenças, causar mal-estar, mau funcionamento das células, e isso conduz a quê? Conduz a uma progressiva aceleração da morte, do fenómeno biológico da morte, e, portanto, quer dizer, ela vai ocorrer antes do tempo, naturalmente com determinadas facetas diferentes. E muitas vezes ocorrem esses acidentes vasculares cerebrais ou cardiovasculares que provocam, digamos assim, umas alterações profundas ao nível do funcionamento orgânico e provocam a partida prematura. Logo, a maior parte das ligações não está desfeita, a maior parte das células vão morrer de repente e, portanto, é como quem rasga o pano. Quer dizer, o fenómeno da morte é mais custoso, é mais doloroso, e é, como que assim dizer, brusco, que faz com que o espírito, a maior parte das vezes, fique perturbado, sem saber bem o que é que lhe acontece, e até continue perturbado durante algum tempo, sem compreender e até mesmo sem aceitar que a morte foi uma realidade, porque, sentindo-se vivo em espírito, não está preparado, não compreende a morte física e vai andar ali o tempo, normalmente, que deveria decorrer até que o corpo, por exaustão, terminasse e libertasse o espírito definitivamente. Vamos pedir a Jesus, neste momento, que as suas falanges, em comunhão com a nossa prece, com os nossos pensamentos de amor em movimento, permita que essas falanges vão de casa em casa, das famílias desavindas, das famílias em sofrimento, levar um bálsamo de paz, levar um pouco de vibração nossa e deles, e haja algum apaziguamento, alguma serenidade, quem sabe até algum despertar para uma nova vida. Senhor Jesus, te pedimos essa graça, que os teus mensageiros possam esta noite aliviar um pouco as dores destes irmãos. Página 16. Tantos jovens buscando no prazer do amor, sem cuidarem de nenhum ideal.
dizem que o homem é um ser imortal. Vão perdidos, sem norte, cegos, sem luz e sem moral. Caminham fartos de liberdade e ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira não falta à humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor, o tabaco, uma triste ilusão. É o álcool, um mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido, é a prostituição. Muitos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que há forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a retomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. É preciso manter um espírito jovem, por isso é que aqui na canção nos convida a isso, mesmo os mais velhos. E continuem a dialogar um pouco sobre o Evangelho. Que Jesus continue a abençoar os vossos lares. Muita paz. Até à próxima semana, se Deus quiser.